E agora você vai acionar um banco chamado Sua Vida. Quando o diácono Wesley estava ministrando a oferta, Deus tocou no meu coração. É um símbolo, tá? Você que tem um celular na sua casa, talvez esteja assistindo por ele, é um símbolo, é só uma metáfora. Mas você vai fazer uma grande oferta. O QR Code aqui é outro, é a sua vida. Eu não sei quanto tempo você vai viver, mas você vai fazer uma oferta da sua vida, se você desejar, é claro. E você vai entregar todos os dias que lhe faltam. Mas você vai entregar para o grande investidor. Para aquele que vai pegar os seus dons e talentos e vai multiplicar tudo. Aquele que vai multiplicar. Você pode falar assim, mas eu nem sei quanto tempo me falta. Não é da tua conta. Não é da tua conta. O que o Senhor te manda fazer, pega. E o aplicativo tem que estar baixado. Você tem que pegar o aplicativo da tua vida e ter consciência de entregar na mão do grande investidor. Daquele que é o dono da prata e do ouro. Daquele que quer fazer de você um multiplicador de vida. Daquele que quer fazer de você alguém que dá sentido para outras pessoas. Daquele que quer fazer de você alguém que gera alegria onde dá tristeza, onde gera estabilidade onde dá caos. Daquele onde dá caos onde estabilidade, que é sinal de morte, mas precisa ter o caos para gerar vida. Você agora vai se entregar ao Senhor. E foi tão de Deus, porque quando eu aceitei aquela palavra ministrada pelo diácono Wesley, eu estava colocando a minha vida. Porque o que Deus quer de nós é muito além de um dinheiro em espécie. É uma das expressões da fidelidade. Entregar os dízimos e ofertas. Não é da sua conta. Deus está me mandando dizer isso para você. Não é da sua conta quanto tempo lhe falta viver. Porque eu multiplicarei o sentido da sua vida a tal ponto que serás como uma menina na minha presença. Serás como uma jovem na minha presença, em sentido de vida. E da minha menina cuido eu. Deus está dizendo isso para uma mãe aqui. Da minha menina cuido eu. Não te preocupes, porque da minha menina cuido eu. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, o Senhor sempre falou, ou muitas vezes falou através de parábolas e símbolos tão simples, ó Pai. Entrega-nos, Senhor, recados tão importantes. E nesta manhã o Senhor já tem usado, ó Deus, o diácono Wesley, Senhor, o diácono Valdir, os ministros de louvor, os músicos, Senhor, ó Deus, os beques para falarem conosco. Toca-nos de tal forma, Pai, que sintamos o teu toque transformador. Senhor, não permita que a nossa vida passe de qualquer jeito. Não permita, Senhor, que uma situação terrível nos defina, ou que a mornidão de não acontecer nada também nos defina. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Nenhum charlatão evangélico, nenhuma pessoa que nos detonou, nenhuma pessoa que nos decepcionou é capaz de tirar o brilho da tua presença, é capaz de resumir quem é o Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus da salvação, o Senhor é o Deus da paz, a paz que excede o entendimento humano. O Senhor é o Deus que dá sentido a uma vida sem sentido. O Senhor é o Deus que prolonga a vida, Senhor, para que tenhamos propósito. O Senhor é um Deus que nos leva e traz. O Senhor é um Deus que movimenta e cuida dos nossos. O Senhor é um Deus que lembra de nós, a nós, momentos que temos que lembrar. O Senhor é um Deus que apaga sentimentos quando lembramos memórias. O Senhor é um Deus que faz a gente prosseguir quando as nossas pernas não têm mais força, Senhor. O Senhor é um Deus que levanta o acamado para trilhar os seus caminhos e continuar a sua vida. O Senhor é um Deus que multiplica recursos onde os nossos olhos não veem possibilidades.
E Senhor, acima de tudo, o Senhor é o nosso Pai. Meu Deus, como não te agradecer e não te engrandecer? Obrigada por esta oportunidade de, ó Deus, olharmos para a Tua Palavra, sermos ministrados através da adoração, que já quebra ferrolhos mesmo, Senhor. Tira de nós prisões dos pés para nos movimentarmos. Tira de nós prisões da cabeça para os pensamentos que nos aprisionam e nos levam a dimensões diferentes. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que manhã especial. Continue abrindo o seu coração, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é detonadora, ela é dinamite. O Espírito Santo é dínamos, ele é dinamite. E olha, o Senhor tem falado para a gente coisas tremendas, tremendas porque elas fazem sentido. E hoje leremos Efésios 4, como um dos textos base, depois João 17, no decorrer da mensagem. E Efésios 4 une vários desses temas, e por isso ele é o sexto, é o meio do ano, né? É aquela hora que você já está meio cansado. Podia até ser Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Mas é um tema que traz para nós um chacoalhar de um poder da diversidade para continuar durante o ano. Efésios 4, coloque para a gente, por favor. A palavra do Senhor vai ensinando a gente um poder de combustível para continuar. E eu vou ler através da projeção. Então eu vou aguardar vocês colocarem para mim. Boa. Olha só. Alguém falando da prisão. Já começa esquisito. E Deus age em coisas esquisitas, tá? Não coloca Deus na caixinha, porque Ele não fica. Ele não cabe lá. Ele não cabe lá. Ele não cabe na sua planilha, embora você tenha que fazer planilha. Mas Ele é além de. Ele não cabe. E a gente brincava com o pastor Eliseu, que está lá em casa. Gente, vamos rasgar a planilha, vamos rasgar, vamos jogar HP fora. Do que Deus usou poderosamente. Você precisa rever aquela mensagem de ontem, assistir a mensagem de ontem. E é óbvio que Deus estava falando para fazermos a nossa parte, irmos além de, né? E alguém está falando da prisão com a gente. Paulo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna de vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Não vai precisar falar nada, mas só dá uma olhadinha aí para quem está do seu lado, e talvez seja na sua casa. Não fala nada, mas talvez seja essa pessoa que você tem que suportar. Volta, por isso que não é para falar nada. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados a uma só. É uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todo mundo, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Deus, se achou ruim que um tem mais que o outro, vai falar com quem distribuiu. Já começa aí, tá? Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, é o Todo-Poderoso, a fim de encher todas as coisas. E ele designou, é o último versículo, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Podem sentar-se. Coloca pra gente João 17, que aí depois eu vou discorrendo nos dois textos. E eu quero muito que você te incentivar a emergir comigo nessas realidades bíblicas. E olha, hoje está muito bacana, porque nesse final de sexto mês, a gente vai ter duas perspectivas sobre diversidade. Hoje de manhã e à noite, do querido pastor Klinger, que já está na estrada, e tem uma palavra de Deus linda para os nossos corações, que vai coroar este mês. Também sobre o mesmo tema de agora de manhã. João 17, 26, tá? Desculpa, eu não falei para vocês que era o 17 e 17, que é do 17 ao 26, tá?
capítulo 17, versículos 17 ao 26. Isso, boa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A oração de Jesus. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, pelos que serão salvos, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. É Jesus falando, tá? E estes sabem que me enviaste, os discípulos. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E o último, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Agora se segura. Bora. Obrigado, pessoal de apoio aí. Irmãos, olha que coisa tremenda. Será que eu errei o tema da mensagem? Será que eu não tinha que ter pregado o tema que o presbítero Joey pregou, que era o poder da unidade? O tema que me foi conferido foi o poder da diversidade aí. Diversidade. Por que eu estou falando tanto em unidade? Porque a grande sacada da diversidade é como lidar com a diversidade e manter a unidade. Não é a diversidade sozinha, porque a diversidade já existe independente da pregação. Aliás, se você achar ruim a diversidade, vai falar com Deus, porque Ele é que criou a diversidade. Ele criou coisas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, tudo diferente. E em cenários de diferença, Ele conclama a unidade. Então, a diversidade é um cenário desafiador para qualquer pessoa. Alguns terão mais facilidades em lidar com alguns cenários de diversidade e outros não. Alguns de nós teremos áreas que a gente lida de boa com a diversidade e algumas áreas da nossa vida nós teremos dificuldades. E eu fui estudar sobre isso, trazer informações para a gente, porque a gente tem que sair mais forte sobre esse tema. Irmãos, como o diácono Valdir falou, eu também só faltei em uma. Estou igual você, né? Presencialmente. Só faltei em uma. E a gente começou pensando, nós estamos numa direção regional. E para abençoar pessoas que não são da nossa igreja. Porque são direções importantes para falar de revitalizar, de viver o novo. Gente, quem não precisa disso, gente? Quem não precisa revitalizar sua vida financeira, revitalizar a sua cabeça, revitalizar a sua saúde, revitalizar o seu jeito de se alimentar. E a nossa região, ela nos colocou esse desafio. Vamos nos revitalizar como pessoas, como igreja. E durante esses 12 dias em que a gente fracionou em uma parte, né, e vamos ver no segundo semestre a outra, a gente foi instigado a pensar primeiro a mudança de cabeça, de pensamento. Vamos revisitar os nossos pensamentos lá no primeiro dia. E você é convidado também a revisitar quando você estiver trabalhando, quando você estiver em casa. Pega lá a live e vai ouvindo. Talvez você não precise sentar para assistir, mas vai ouvindo, vai se alimentando da palavra. Mudança de pensamento, mude a maneira de pensar. Primeiro veja, o que será que eu estou fazendo que está dando errado, que talvez eu precise de orientações diferentes. Segundo, a gente foi instigado a superar conflitos de gerações. Se a gente precisa superar, é porque a gente precisa admitir que esses conflitos existem. Que as pessoas pensam diferentes e uma das maneiras é porque as necessidades geracionais mudam. Quando você fala de saúde, quando você fala de
de maneira de viver. As pessoas que têm 12 anos têm vivências diferentes das que têm 60. E quais são os benefícios desses conflitos? Irmãos, nem todo conflito é para a morte. Muitos conflitos são bênçãos. A Bíblia diz que as gerações precisam viver juntas. A Bíblia diz, Deus orando, Jesus orando, falou, olha, eles precisam viver em unidade. Os judeus tinham um costume de falar o que criam. A gente precisa voltar e aprender com eles. A gente precisa ensinar, falar, mas não é só despejar. A gente precisa explicar o que faz sentido para nós e entender o que faz sentido para o outro. No terceiro dia, a gente foi instigado a pensar já no crescimento, na tríade do crescimento, e a unidade apareceu ali. E depois ela foi reforçada sobre o poder de que a unidade tem. E o pastor Eliseu também endossou isso ontem. A unidade apareceu 3 vezes. E ele disse ainda que as nossas diferenças nos completavam. É bonito, é necessário, é verdadeiro, mas é difícil. É difícil. Os opostos se atraem, mas se destroem também. Faça acontecer, achei incrível quando ele falou ontem também, usado por Deus, faça acontecer. Deus usa um movimento, Deus nos lapida durante o movimento. E agora a gente está nessa reflexão do poder da diversidade. No mundo empresarial, na sociedade, falar de diversidade é falar de inclusão. Inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de pessoas com opção de gêneros diferentes dos dois que a gente está acostumado, ou do próprio gênero feminino, na sua função profissional, na sua voz de fala, né? Inclusão é isso. E nós vamos falar sobre a diversidade de um aspecto ainda mais profundo. Falar da diversidade como algo bíblico que Deus criou. Deus criou a gente para a gente parar e ouvir o outro com respeito. Mas eu fiquei pensando, o que será que os estudiosos de diversidade falam para nós? E eu descobri que tem uma diversidade cognitiva que estudiosos têm ensinado para nós. E diversidade cognitiva é quando eu consigo entender que várias pessoas têm maneiras diferentes de aprender e por isso se expressam diferente. Aí eu fiquei pensando, gente, será que na nossa casa, na nossa igreja, entre as nossas famílias, nas nossas amizades, a gente tem tido ambientes em que a gente sequer observa como o outro entende o que se fala? E como é que a gente vai descobrir isso? Ouvindo, perguntando, falando. E eu fiquei buscando de Deus, né? Desde que soube que ia pregar. Esse tema é um tema desafiador. É um tema, inclusive, do meu trabalho. Eu ajudo pessoas a também viverem em equipe, em times. E ajudar as pessoas a como é que eu lido com essas diferenças. E a gente vai olhando para a palavra e acha pessoas que souberam viver. Mas há uma coisa que dita em Efésios 4, que precisa ser o centro da nossa atenção ao falar de diversidade. O Espírito é o mesmo, independente das diferenças, se esse for o Espírito Santo. Se a gente isolar o tema diversidade, nós também corremos um grande risco. Porque ao final das discussões fica o que eu penso e o que a Milene pensa. E cada um volta para sua casa com o seu pensamento. Olha, eu penso desse jeito. O Wesley pensa daquele. E tá tudo bem, o nosso perfil é diferente. Olha que risco grande. Eu estou indo num contraponto da palavra. Porque embora nós possamos ser diferentes, eu tenho que ir para um ponto de convergência que há temor, que há respeito e que há produtividade garantida. Porque em oração, Jesus fala em João, Senhor, para que assim como nós nos amamos, que eles também se amem, que eles sejam um. E há em Efésios uma recomendação de Paulo, dizendo, eles têm dons diferentes, que vão ter operações diferentes. E provavelmente, quem é diferente vai se assustar com a diferença do outro. Mas não quer dizer que o outro está errado se estiver embasado na palavra.
Então a operação de dons diferentes deve ser para o corpo funcionar. Você já pensou se o meu dedão resolvesse vir para o meu olho? Cansei de ser dedão, eu vou ser o seu olho. E eu aparecesse aqui com um dedão aqui? É esquisito, não ia funcionar. E eu deixaria de enxergar, porque o meu olho ia deixar de ser olho. E o meu passo ia ficar em falso, porque o dedão tem uma grande função, por isso ele existe entre os 5 dedos. E é esquisito, mas quando a gente pensa em relacionamento, isso acontece muitas vezes. Agora, olha a estratégia do inferno para nós. O dedão não aparece, mas o olho aparece. Então é mais fácil um olho ser honrado do que o dedão. E o dedão tem que ter muita clareza que foi chamado para ser dedão. E ele entender que ele é feliz sendo dedão sem querer ser olho. Aí sabe o que o diabo pode colocar na sua mente? Que o dedão não é importante, que só o olho é importante. E sabe o que o diabo pode colocar na mente do que o que é olho? Que só o que é olho é importante, que o dedão não é importante. Aí quando o olho estiver brilhando, e até usando óculos, o dedão que vai lá, tá dentro do tênis, pode se sentir numa mesa de conversa, humilhado e inseguro. Aí o dedão não consegue se sentir parte do corpo. Irmãos, eu estou conseguindo ser clara nos relacionamentos, falando essa coisa bem simples aqui, de dedão e olho? Isso acontece o tempo inteiro. Se você é o mais calado ou a mais calada pelo seu chamado, você tem que se sentir feliz, abençoado e honrado pelo que você é. E tomar cuidado para o diabo não gerar em você insegurança pelo que o outro é. Porque muitas diferenças não são compreendidas pela insegurança que o diabo faz com que a sua trajetória deixou em você. Porque também, infelizmente, pelas lutas da vida, deixaram de te valorizar como um dedão importante que você era. Porque deixaram de te honrar com a honra que você tinha, pelo suporte que você deu ao corpo inteiro, sendo um pé importante. Está pegando a visão? Ache o seu lugar no corpo, faça o melhor e deixe Deus honrá-lo do jeito que Ele desejar. Uma coisa dentro da psicologia: evite comparações. A comparação, tecnicamente falando, detona pessoas. Eu ensino isso na empresa, eu evito isso em relação aos meus filhos, desde pequenos. Compare ele a ele mesmo. Eu falava com o pastor Eliseu ontem, a gente conversando no carro, eu, pastor e ele, né? A gente conversava. Já pensou se alguém chega nos 6 dias de campanha e fala assim: nossa, ó, Rosana, você pregou, foi uma bênção, mas gente, eu estava com muita saudade do pastor Eliseu. Quando ele prega, foi demais. O que eu mais gostei foi o pastor Eliseu. Gente, para que você vai falar isso para mim? De boa. Se você amou a pregação do pastor Eliseu, você vai para ele e fala: pastor, Deus falou demais através de você. Pastor, que bênção que você foi lá. Não compare ele a nenhum outro preletor, porque não vai edificar ninguém. Está claro isso, igreja? Nem a ele que é o top, e nem ao outro que não é o top. Lembre-se de Saul. O povo contou aquela canção infernal. Saul combateu a milhões lá, milhares, e Davi 10 milhares. E Saul deixou entrar no coração dele. Saul errou, mas o povo também errou. Não faça isso com filhos, não faça isso com marido, não faça isso com esposa. Diga a ele: nossa, você está cada vez melhor. Deixe o outro se inspirar no outro modelo, mas não compare. A diversidade é para ser um exemplo de inspiração e não de comparação. Se alguém no seu trabalho fez alguma coisa boa, falou: gente, olha que bacana, fulano fez essa apresentação, vamos nos inspirar, parabéns. Pronto. Não é falar assim: ó, tá vendo, ó? Não é que nem a sua que você fez, ó, entregou de qualquer jeito, ó. Faz igual a de fulano. Parece absurdo, mas você sabe que isso acontece, né? A diversidade, ela é algo desafiador.
Ela é algo que tem que ser feito na presença do Espírito Santo, aprendendo a lidar com as pessoas. A diversidade cognitiva é a oportunidade que temos de ver sobre outras perspectivas. Albert Einstein disse: o que há de melhor em uma pessoa, em um homem, somente aflora quando se envolve em uma comunidade. John Wesley disse: transformar o cristianismo em uma religião solitária é destruí-lo. E aqui eu fiquei pensando muito: será que nós não temos cristãos em comunidade, de corpo presente, por não conseguirem viver em diversidade? E aí eu trouxe um tema bem bacana para a gente pensar, dentro do que Jesus orou. Olha, na oração de Jesus, ele pediu para Deus ajudar a gente. Então não queira fazer isso sozinho. Se você não está conseguindo lidar com alguém, você tem que orar, você tem que enfrentar, você tem que amar. Você precisa entender, e eu preciso entender, que o crescimento do ministério, da vida da pessoa, está em vivermos juntos e não em vivermos isolados. Nós, seres humanos, temos necessidades básicas. Maslow é um dos estudiosos que a gente ensina e aprende em tudo que é curso. Necessidade básica de Maslow. Na base da pirâmide está a segurança. Sabe um lugar seguro? Há um lugar em Deus para mim. Em Deus há um lugar seguro. E a igreja, que é o lugar de pregar a palavra, deve ser um lugar que proporcione as pessoas a serem amadas. E quem ama proporciona segurança às pessoas. Porque quem ama proporciona que ela seja quem ela é, para que Deus a transforme em quem Ele deseja que ela seja. Aprendamos isso. Quem ama ajuda as pessoas a serem quem são, para serem pelo Espírito Santo transformados a quem elas precisam ser em Deus, aonde o Senhor precisa lapidá-las. E há uma estudiosa, doutora Amy, e quando fala-se de diversidade, esta mulher tem uma pesquisa chamada segurança psicológica. Você precisa estudar sobre isso. Segurança psicológica é o ambiente onde as pessoas são quem são. Irmãos, você precisa ser quem você é em Deus, mas deixar-se lapidar. Não é que você fala o que você fala e pronto, falou. E eu fiquei pensando aqui, Senhor, pessoas inseguras não falam o que são, elas se escondem. Pessoas inseguras falam mal do outro nas suas costas. Pessoas inseguras não ajudam o outro a crescer. Pessoas que não amam, não colaboram para que o outro cresça. Porque quando o outro cresce, elas se sentem menores. Pessoas que se convertem ao Senhor vibram com as alegrias dos outros. Olha, o que nós precisamos é nos tornar Paulos, que depois de Saulos tem encontros arrebatadores. Viver na diversidade é saber, se você foi humilhado em uma mesa, o Senhor te exaltará. Não é você que vai lá e fala, vou me exaltar agora. Deus vai te exaltar. Há uma promessa na palavra. O ponto de convergência, onde a gente vai se encontrar, é no Espírito e na presença do Senhor. Irmãos, quando a gente está em diversidade, a gente ouve o outro e experimenta o que o outro diz. Eu estou vivendo um momento profissional incrível. Com uma semana, tendo opções de uma diversidade diferente na minha empresa. Nós temos transformado coisas que eu desejo há meses. Por ouvir e praticar coisas diferentes, e experimentar coisas diferentes. Em uma semana, que eu não conseguia fazer há anos. Você entendeu? Uma semana há anos. Porque eu me abri para possibilidades. Eu vou fazer um treinamento incrível com um cliente este mês. E uma das coisas que eu precisei fazer foi ouvir os 2 melhores vendedores, porque é um treinamento de vendas. Aí uma menina, uma moça, né? Eu perguntei o que ela fazia. Pô, você vende muito, eu tenho que te ouvir.
Aí sabe uma das coisas que ela falou, que Deus falou muito ao meu coração? Ela falou assim: Rosana, eu deixei de perder tempo com quem não quer comprar. Eu falei assim: fala de novo. Irmãos, porque eu sou aquela pessoa que eu vou até o fim. Eu vou até o fim, eu tenho um desafio de ir. E sabe o que o Espírito Santo tem me falado? Não é que você vai desistir, mas há coisas que você tem que deixar na minha mão. E você está querendo insistir em algo que você tem que deixar na minha mão. Será que Deus está falando com mais alguém isso? E ela é a melhor vendedora. Eles bateram mais de 1 milhão em meta num tempo de crise. E ela é uma graça. E ela falou que ela consegue perceber, porque ela está focada. E ela falou assim: ó, eu não abandono assim não. Eu vou, eu tenho foco. Quando eu percebo que ele não quer comprar, eu já passo para o outro. Irmãos, tem coisa que você tem que deixar. Dói, não dói? Não dói na barriga? Não dói na barriga? Tem coisa que você tem que deixar na mão de Deus. É na mão do Todo-Poderoso. Lembra para quem você deixou lá no aplicativo da sua vida? No investidor? Porque as suas forças já foram, Ailton. As suas forças já foram, Mônica. As minhas já foram. Você faz a sua parte. Terminou a sua parte, não tem mais parte para fazer. Adilson, já foi, já fizemos. Trabalhar na diversidade é fazer o seguinte: bom, já entendi que até aqui fui eu, mas será que você e eu estamos parando para ouvir o Espírito Santo, que é o que nos une? O Espírito Santo quer falar, mas a gente não dá tempo para ele falar, porque a diversidade existe, mas o Espírito Santo é um, ele tem uma palavra direcional, ele já tem a palavra, ele já tem a palavra. Quando a gente entende em que as diferenças, elas serão balizadas, encontradas, comparadas em Deus, nós vamos para o altar, nós vamos para uma vida devocional, nós vamos para uma vida de contar para Deus o que está acontecendo. Pare de falar ao vento e fale para Deus. Eu quero perguntar para você, você não precisa responder, mas qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e contou tudo para Deus? O que você contou para ele? Falou: Senhor, olha o que está acontecendo, é para conversar assim. O Senhor está te dizendo assim: eu quero ouvir você como filhota, como filhão. Eu quero ouvir você sem reservas. Eu quero ouvir você dizendo o que está significando isso para você. Conta para mim. Mas o Senhor não sabe tudo? Eu sei tudo, mas eu quero que você me diga, porque quando você diz para mim, se transforma algo dentro de você. Porque eu já sou o Deus imutável. O que precisa ser transformado é em você. Olha que coisa interessante. Quando nós nos sentimos nós mesmos e sinceros diante de Deus, não tem outro momento melhor para nós nos sentirmos quem somos diante de Deus, quando a gente abre o nosso coração. 4 coisas acontecem, e isso é fruto de um estudo, tá? Segundo Timothy Clark, quando nós nos sentimos seguros, e a gente se sente seguro em Deus, ó. A gente se sente seguro em Deus. Então o segredo que não é segredo é: para que eu viva bem com os outros, eu tenho que me sentir seguro em Deus para poder lidar com os outros. Ele diz que são 4 condições, 4 etapas. Eu me sinto incluído porque eu estou no corpo. Segundo, eu fico aberto para aprender. Terceiro, eu tenho desejo para contribuir. E quarto, eu me sinto seguro para transformar o ambiente. Às vezes a gente quer ir para o 4º item. Eu quero transformar, mas eu não estou tão perto do Senhor como eu desejo estar. Ele nunca saiu do lugar, mas eu não estou com o meu coração rendido a Ele. Eu preciso estar rendido nele, mostrando quem sou, mostrando o quanto amo, mostrando as minhas dificuldades, mostrando as minhas alegrias. Aí eu me sinto incluída no corpo. Estando incluído no corpo, me ensina, Senhor, me faz calar, me faz dizer, me faz ousar. Eu estou aberto para aprender, então eu estou aberto para contribuir, para fazer a minha parte. E não sou uma menina mimada, não sou um menino mimado, que a minha ideia tem que prevalecer. Mas se eu quero contribuir, eu quero fazer o que for preciso, e não apenas que a minha ideia prevaleça. Está fazendo sentido isso, irmãos? Quando eu penso
que as pessoas desejam ficar mais perto de mim, mais perto do outro, quando a adversidade acontece. E agora, a gente está caminhando para o final. 2 pontos para a gente entrar na conclusão. O diabo não quer que a gente atue na adversidade. Por quê? Primeiro, porque ele coloca mais dificuldade do que existe para a gente. E segundo, porque a adversidade fortalece e a gente cresce demais. A gente transforma demais. É a mesma coisa de estamos todos aqui e a gente fala, gente, nós temos um desafio. Nós precisamos em 1 hora ter um almoço pronto para 30 pessoas lá embaixo. Cada um de nós vai pensar sobre uma perspectiva. Cada um de nós. Talvez um pense na comida. O que a gente pode fazer? Cada um vai pensar, olha, eu consigo pegar os talheres, eu consigo arrumar a mesa, deixa comigo que o arroz eu faço. Olha, qual a quantidade de arroz? Porque cada um tem uma história de vida, tem uma maneira. Isso é o que eu falei no começo, diversidade cognitiva. Cada um tem uma história de vida e vai trazer essa sua contribuição. Por que a gente precisa de 30? Vai precisar de segurança? Olha, a gente vai precisar manter a higiene. Vamos tomar cuidado com a Covid. Eu vou buscar as máscaras então para quem vai trabalhar. Sabe? Cada um na sua área de atuação vai trazer a sua contribuição. Agora, se a irmã Edna dá uma contribuição, você Edna, cala a boca, isso aí não tem nada a ver. A irmã Edna fala a única vez. E talvez não volte na igreja. Ué, mas por que ela não volta na igreja? Se eu estava falando de uma ideia só do almoço. Porque o ambiente tem tudo a ver com vontade de ficar ou de ir embora. Guarde uma palavra, ambiência. Ambiência é como o ser humano se relaciona com o ambiente. E nós, como igreja de Deus, temos uma responsabilidade com o ambiente. Porque nós somos, o que a oração de Jesus diz? Senhor, para que o mundo saiba que somos um, que o amor esteja em nós. Nós não precisamos ser perfeitos, mas as pessoas precisam ver em nós amor. E se eu fizer essa com a irmã Edna, eu tenho que chegar no mínimo e falar assim, irmã Edna, gente, me perdoa, fui estúpida, né, irmã Edna? Me perdoa, estava nervosa. E resgatar isso com a irmã Edna, porque eu errei num acidente, eu pisei na bola, eu me retratar, eu consertar a bobagem que eu fiz. E eu tenho um ambiente do lado dela para me perdoar e a gente recompor a relação. Diversidade é ter ambiente para conserto, também para reconstrução, é ter crédito em conta corrente, para a gente recompor as nossas relações. E depois de perdoado, poxa, Maédia, como a Rosana falou aquilo com você. Aí a outra pessoa falou assim, pois é, falou, você viu? Não, já consertamos, já está tudo certo. Fiquei triste na hora, mas agora já consegui perdoar. Irmãos, quem você é depois do que dá errado? É isso que eu quero saber, porque é isso que a gente se mostra quanto à adversidade. E para concluirmos, em termos práticos, precisamos imergir na palavra, em tudo que pensamos, falamos e fazemos. Davi disse no Salmo 119, Senhor, que era como ensinar ao jovem, aqui, como purificar ao jovem o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Então, andar em diversidade é ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração para aquela situação. E a comunicação precisa acontecer diante de ideias diferentes. Precisamos nos respeitar e respeitar a ideia dos outros, os outros na sua ausência também. A nossa postura, terceiro item, gerará um ambiente que sabe lidar com a diversidade ou de alimentação de egos. Será que a gente quer que a nossa ideia prevaleça porque ela é boa ou para alimentar o nosso ego? Egos alimentados são egos doentios. Doentios. E isso não vai dar certo. Nós precisamos nos conhecer e saber quem somos e como nós estamos. Às vezes, queridos, nós não somos egoístas, mas nós não estamos bem. E naquela situação, a gente não está legal e nos sentimos mal quando algo não acontece do jeito que a gente queria. Então, nós precisamos nos recolher e pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. Equipes se desmontam,
mesmo estando unidas, por não conseguirem conhecerem e se reconhecerem no momento. Se você tem um chamado, se você tem um dom, Deus deu diferentes dons para nós, porque Ele sabia que a igreja permanece viva com a operação desses dons diferentes. Precisamos nos perdoar e pedir perdão. Atitudes diferentes precisam ser tomadas. Irmãos, a gente virou o ano. A sua casa precisa de coisas diferentes, a minha precisa. A minha vida precisa de coisas diferentes. A sua precisa também? Só faz assim. Eu preciso de coisas diferentes. Eu preciso de algumas coisas que precisam mudar. E graças a Deus, várias delas estão mudando. Quero chamar o Ministério de Louvor. Irmãos, a empresa que eu trabalho fará 10 anos em março. E eu estou há alguns anos tentando desconectar o meu celular corporativo do pessoal. E no final do ano, meus cunhadinhos gêmeos, eles são incríveis, né? E eles são muito zoeiros, pode vir. E no final do ano, eles me pegaram, porque eu não respondo o grupo da família. E eu do lado deles fui responder, tinha um monte. E eu recebo realmente mais de 300 mensagens por dia. É impossível qualquer ser humano responder. E eles ficaram zoando. Aí eles vieram em casa dar parabéns pro pastor, perguntaram pro meu irmão: ô Beto, a gente quer saber uma coisa. A Rô não responde só da nossa família ou da sua também? Ele falou assim: estamos orando também, né? E eu falei assim: meninos, vocês têm razão, eu preciso melhorar. Eu sou muito ocupada, mas Deus precisa me dar graça. E eu consegui comprar um outro chip. E eu estou me organizando, né? Para tentar filtrar isso melhor. Queridos, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei que alguma coisa na sua vida você tem que mudar. E eu estou tentando mudar em várias coisas. E eu perdi um negócio outro dia, viu, Wesley? 50 pau. Porque eu não consegui ver uma mensagem de WhatsApp, né? Então, é porque eu não quero responder? Claro que não. E as pessoas que me amam querem me ouvir. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Mas eu não consigo em competência. Então eu tenho que ser competente. Eu tenho que achar um jeito. E você? A minha vida mudou. A minha vida mudou. E eu preciso mudar. Eu já desapeguei do número. Só fico assim. É difícil. Fique de pé, por favor. O Senhor está te chamando para um momento de mudança. Mudar o pensamento e mudar na ponta do dedo. Sabe o que é mudar na ponta do dedo? Ter atitude para fazer diferente. Ir lá comprar outro chip. É uma metáfora, né? Eu não sei qual que é o WhatsApp que você não consegue atender. Esse é só um dos exemplos de mudança. Essa moça que é a campeã de vendas me deu outro tapa com luva de pelica. Ela falou assim: eu me organizo todos os dias. Tomou? Também tomei. Eu e a Binha. Tomei. Deus fala também assim. O que é que você quer? Deus adiantou 6 meses para você tomar decisão hoje. Você entendeu isso? Deus adiantou 6 meses hoje para a gente tomar decisão agora, para o nosso semestre ser diferente. Para a gente ter tempo de arrumar algumas coisas e não chegar lá em junho e falar assim: como é que foi o nosso semestre? Vamos adorar o Senhor. E já você vai vir aqui para orar. Mas que esse louvor seja também uma resposta sua para Deus. De algumas coisas para você entregar. Para você confessar. Porque talvez você esteja fechada a algumas coisas que as pessoas estão querendo te ajudar a mudar. Tem gente te dando ideia e você não está aceitando porque está ocupado demais. Porque está com a mente fechada. Sei lá por quê. Se perdoa, vai. E abra a cabeça. Seja lá por que motivo. Deixa Deus usar as pessoas para te abençoar. Deixa vir da cabeça para a ponta do dedo, para a ação. Mas eu não tenho. Deus vai te dar. O Espírito Santo vai te encaminhar. Não precisa ter medo. Eu quero te convidar a se alegrar para viver esse semestre. Esse lugar é do Senhor. Você precisa se alegrar e se fortalecer para viver esse semestre.
Esse lugar é do Senhor. Se alegrar de uma maneira pela fé. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Antes que a gente cante de novo, e a gente, vocês todos aqui, Deus está tocando no meu coração uma coisa muito simples. Tem gente que está triste e com medo do que pode acontecer em algumas áreas. E é uma libertação que Deus está me dando. E eu sou uma pessoa alegre, né? Mas em algumas áreas eu estava meio triste. E Deus está me dando essa libertação também nesta manhã. Mas eu quero que você venha aqui no altar, porque Deus quer te dar alegria para esse semestre. E você, Deus está te convidando aqui à frente. Se tiver aqui do louvor, só levanta a mão para que você receba a sua bênção. Pode vir aqui, ó. Isso, pode vir, que Deus está libertando você. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Pode cantar, que vai acontecer a libertação durante a adoração, viu, Mi? Durante a adoração. Canta, canta mesmo. Pode vir. Se você está aí nessa live, pega essa palavra para você, se for com você. Coisa linda! Só não posso pular. Tristeza vai embora em nome de Jesus. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Se o pessoal da mídia, se Deus falou isso, dá um sinal com a mão. Pra gente saber que você também foi tocado por Deus. Lá na multimídia. Se você... É alegria. É alegria, diversidade você vai encontrar. Esse lugar Mas é alegria. É uma operação de